Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Web. Então, nesta série de videoaulas, a gente vai conversar um pouco a respeito de controle de sessões e cookies. Bom, então vamos começar tentando entender o que são sessões e cookies. Bom, sessões. Sessões são sequências de acessos identificadas por usuário e ou conexão de curto intervalo. Então, o que são essas sequências de acesso? Por que a gente precisa identificá-las? Porque uma aplicação web, como já sabemos, é uma aplicação stateless, ou seja, se você tem uma aplicação com diversas páginas e o usuário, por exemplo, clicar num botão, num link lá, para acessar uma página da sua aplicação. Isso vai uma solicitação, uma requisição para o servidor web. Se o servidor web precisar saber quem é o usuário que está acessando, e nessa página, por exemplo, o usuário se identificou. Aí o processador faz o processamento que tiver que fazer, devolve a resposta para o browser. Se o usuário clicar numa outra página, e vai outra requisição para o servidor web. O servidor web, por padrão, ele não lembra quem que era o usuário que tinha acessado a página anterior. Então a gente diz que uma aplicação web é uma aplicação stateless, não existe estado, né? Cada vez que você acessa um conteúdo no servidor web é como se fosse a primeira vez que você está acessando. Então o servidor web não lembra quem que era que tinha acessado antes, quais as informações a respeito desse usuário e assim por diante. Então é por isso que a gente precisa de ter identificadores de acesso para saber quem que está acessando, né, e outras informações que forem necessárias. Então uma sessão também permite armazenar variáveis no servidor durante essa sequência de acesso entre uma página e outra. Então, às vezes, entre uma página e outra, eu quero saber, por exemplo, quem que é o usuário. É o controle de acesso através de login, por exemplo. Então, há vantagens desse tipo de controle, usando sessões. Permite que eu, de forma rápida, acesse variáveis comuns entre um acesso e outro. Entre a sessão, né? Então, uma sessão a gente entende que é todo o período que o usuário, desde o usuário acessar pela primeira vez uma aplicação, até finalizar esses acessos através de um logout, logoff, por exemplo, ou fechando o browser. A vantagem também é que permite identificar o usuário ou conexão em cada requisição de acesso, como eu já comentei anteriormente, por exemplo, através de um sistema de login. Como desvantagem, a gente poderia dizer que há um uso intenso de memória do servidor para armazenar as variáveis de sessão. Imagine você com um site que tem milhares e milhares de acessos e você precisa guardar lá algumas informações de cada usuário. Então isso vai consumir memória no servidor web. E também a desvantagem é que essas informações elas duram poucos minutos ou até o usuário dar um login, um logout ou logoff na sua aplicação, ou simplesmente fechar o browser, né? Bom, então o controle dessas variáveis de sessão pode ser feito através da URL ou de cookies. Então, essas informações são enviadas pelo browser ao servidor web e vice-versa. E essas informações podem ser feitas através da URL ou do cookie, dependendo da configuração do PHP no seu servidor web. Então, lá no arquivo de configuração do PHP, tem uma informação. Se não tiver, você pode criar essa informação chamada use_trans_seed e informar lá se é URL ou cookie. Bom, como funciona? Então, a arquitetura geral de sessões. Imagine que você tem uma aplicação web num servidor web e aí um usuário, o André, ele acessa a página A1 dessa sua aplicação. E nessa página, por exemplo, ele digitou o nome. E você quer, num próximo acesso, lembrar do nome do André. Então aqui na página A1, você, por exemplo, capturou aqui, através do post, o nome do usuário. Você pode criar uma sessão para esse usuário. Sessão é uma área, são algumas variáveis, por exemplo, que você guarda
de forma vinculada a esse usuário, a essa conexão, né? Então, uma sessão aqui a gente está representando por essa nuvem. Então, dentro dessa nuvem, que é uma região na memória, a gente pode guardar as informações que a gente quiser a respeito desse usuário. Por exemplo, o nome dele, o IP, o horário que ele acessou e outras informações que forem necessárias. Bom, aí o usuário continua navegando no seu site, por exemplo, ele acessou agora a página A2. Agora eu não preciso mais pedir que o usuário informe o nome, porque a minha aplicação web já pode pegar o nome dele através dessas variáveis de sessão. Então eu lembro quem que é. Aí se o usuário Carlos acessar a mesma página 1, vai ser criado para ele uma outra área na memória, que é a seção do Carlos. E nessa área também será guardada as mesmas informações, só que com os valores específicos para o Carlos. E aí depois nas outras páginas então eu posso recuperar essas informações. E a mesma coisa vai acontecer com o Mário. Aí vai ser criada uma área na memória, que é a seção do usuário Mário. Então, aqui eu coloco as variáveis de seção para guardar as informações que eu precisar a respeito de cada usuário que acessar a minha aplicação web. Bom, em PHP, como que a gente inicializa uma sessão? Então, para poder armazenar uma variável na seção do usuário, naquela nuvenzinha, né? A gente precisa primeiro inicializar o serviço de controle de sessão. Em PHP tem uma função chamada session_start. Então, se eu quiser armazenar ou ler uma variável da sessão desse usuário, eu tenho que primeiro inicializar o controle de sessão com essa função. E uma observação importantíssima é: ao configurar o gerenciamento de sessões do PHP por cookie, o comando session_start deve ser chamado antes que qualquer dado seja enviado para a response, ou seja, o servidor web envia resposta para o browser. Então, se no seu código PHP ou mesmo através do HTML estiver sendo enviada alguma informação para o usuário, essa informação não pode ir antes desse comando aqui, session_start. Então, ele geralmente é o primeiro comando que você coloca na sua página. A partir da versão 4.3.3 do PHP, o comando session_start resultará em um erro de nível enotice, caso a sessão já tenha sido iniciada. Então ele vai dar uma mensagem lá específica que a sessão já foi iniciada e que você não pode usar esse comando. Por quê? Porque ele tá antes da execução desse comando aqui, por algum outro meio foi gerada uma resposta já para o servidor. Então observe isso, se der erro, observe se esse comando aqui está sendo o primeiro a ser executado, ou se tem um echo, por exemplo, ou tem uma parte PHP que gera alguma resposta, depois você inicializa a parte, ou tem alguma parte HTML que está gerando alguma resposta para o browser, e aí depois dessa resposta que você está dando o session_start. Então atenção para isso. Bom, depois de inicializada a sessão, como que a gente salva uma variável na sessão? Então é simples, assim como a gente viu que tem aquelas super variáveis, né? Request, post, get, a gente tem também uma super variável chamada underline session. E aí simplesmente você vai colocar, como está aqui, por exemplo, underline session nome. Então essa é a informação que eu quero guardar nas variáveis de sessão. E aqui o conteúdo. E aí então você pode criar quantas e quais variáveis você quiser. Qualquer informação, qualquer variável válida no PHP pode ser armazenada numa variável de sessão. Então aqui a gente tem uma string, um inteiro e um array. Depois, então, para acessar uma variável de sessão, simplesmente você vai colocar underline session e qual a informação que você quer acessar. Então é relativamente simples. É um array com os índices cujo o valor é o nome da informação. Bom, para limpar uma variável de sessão, por exemplo, eu quero eliminar uma certa variável, eu não quero eliminar todas as informações, uma determinada variável. Então você pode usar uma variável chamada onSet, que serve para eliminar qualquer variável, não só a variável de sessão. Então se eu der aqui onSet session nota,
eu estou eliminando essa informação. Eu continuo sabendo que é o André, mas não tem mais a informação nota. Agora, se eu quiser eliminar todas as informações, apagar, explodir aquela nuvenzinha lá que a gente mostrou no esqueminha lá, acabar com a sessão do usuário, fazer de conta que eu não... fazer de conta não, esquecer totalmente que ele existe, como se ele não tivesse acessado nenhuma vez ainda a minha aplicação. Simplesmente usar a função session_destroy. Então aqui, por exemplo, se você tiver essas informações para o usuário e depois usar o comando session_destroy, não precisa ser na sequência, né? Mas se você tivesse essas informações em algum momento, em algum script, você usou session_destroy, pronto, deleta tudo isso da memória lá do servidor web. Ele esquece que existe o André e que ele tem a nota 8. Bom, a respeito de cookies. Cookies são valores e ou variáveis armazenadas no navegador do usuário de um site durante uma sequência de acesso. Então, as variáveis de sessão são informações armazenadas no servidor web. Os cookies são informações armazenadas no browser do visitante. Vantagens. O cookie pode permanecer ativo durante minutos, horas, dias, meses ou anos. Você que define qual que é a validade dele. E outra vantagem é que ele não utiliza espaço em disco ou memória do servidor. Agora, as desvantagens: os valores podem ser gerenciados pelo usuário com algum conhecimento. Então, se você tem algum conhecimento de como funciona o acesso ao web, né, como que o seu browser funciona, você pode ir lá no seu sistema operacional identificar, localizar os cookies. Então isso, dependendo da sua aplicação, pode não ser interessante, né? Então não é tão seguro. Então, quando utilizar cookies? Quando você não exige, quando a sua aplicação, para aquele uso que você está fazendo dos cookies, não exige assim segurança, digamos assim. Não são informações sensíveis. Então, a arquitetura do cookie é praticamente o inverso da arquitetura das sessions. Então, o usuário que está acessando, e aí eu defino um cookie, ele acessa a página B1. Eu defino um cookie e ele então salva essa informação na máquina do usuário, no browser do usuário. E aí, na hora que ele acessar, por exemplo, a página B2, essa informação vem junto. E eu posso então exibir essa informação. A mesma coisa, o Carlos acessa aqui e eu respondo, por exemplo, setCookie. Esse comando aqui manda uma resposta para o browser falando que ele tem que salvar essa informação aqui. No próximo acesso, pode ser na mesma página ou em outra página, eu posso acessar esse cookie. Então, todo acesso, depois que eu salvei o cookie, todo acesso, esse cookie, essa informação é enviada para o servidor web. Então aqui, a hora que o usuário Carlos acessa a página B2, o cookie vem junto. A mesma coisa, o Carlos acessando, vem o cookie desse usuário Carlos, ou no caso do usuário Mário também. Então, o funcionamento é praticamente a mesma coisa, só que do lado do usuário. Bom, e como que a gente cria um cookie? Como que a gente seta um cookie? Então, no PHP a gente tem a função setCookie. Então, por exemplo, tem vários parâmetros, né, que você pode passar, obrigatoriamente o nome, o nome e o valor. E aí você pode passar o prazo, o caminho onde vai ser armazenado, você pode passar o domínio, e aí só as aplicações que estão nesse domínio podem acessar, e algumas outras informações. Então aqui um exemplo, setCookie, meu cookie, conteúdo, eu gosto de PHP. Esse outro aqui, setCookie, conta ID, 6548, validade dele, o prazo que ele vai valer, de agora, time, mais 86.400. 86.400 é o número de segundos de um dia. Então esse cookie vai ter validade por 24 horas. Passou essas 24 horas, ele é eliminado. Aí também o caminho onde eu quero salvar na pasta SB e um domínio. Então aqui o domínio quer dizer que esse cookie só vai ser acessível por aplicações que estejam hospedadas nesse domínio. Importante, o comando cookie deve ser utilizado antes de qualquer saída ser enviada para
o browser, a response, né? A resposta do servidor web para o browser. Então é parecido com aquela exigência da session start. Então você tem que definir isso antes de enviar qualquer saída, qualquer resposta para o servidor web. Caso contrário, os cookies não funcionarão. E como acessar um cookie? Então, o conceito é exatamente o mesmo da session. Então existe também uma super variável no PHP chamada underline cookie. Então basta você colocar aqui cookie e o nome da informação, o nome que você deu para o cookie. E aí pronto, já está acessando o cookie. Então, na hora de você setar o cookie, a gente pode passar alguns parâmetros específicos. E aí, se eu quiser excluir um cookie, então basta eu passar um parâmetro negativo. Então, se eu estou acessando agora e eu tentar setar o cookie com uma data anterior à data de agora, eu vou eliminar aquele cookie. Então, eu tinha, por exemplo, setado um cookie, deleta o cookie, meu cookie do cliente remoto, lá do browser. Então ele não tem validade nenhuma. Ou eu passo uma validade negativa. Vai eliminar o cookie. Bom, aí agora, na sequência, eu vou terminar essa videoaula aqui. E as próximas videoaulas, então, a gente vai ter duas seguintes, que eu vou apresentar para vocês um exemplo prático de como usar session e depois um outro de como usar cookies. Tá ok? Aguardo você na próxima videoaula então.